Vim, vi, venci. Icônico, né? Totalmente. 3 palavras, uma das frases mais famosas da história, dita por Júlio César. É curta, é forte, definitiva. O impacto é imediato. É. Agora, imagina por um instante se ele tivesse dito vim, vi e venci. Ah, quebra tudo. Quebra, né? Parece um detalhe, mas o ritmo muda, a força, sei lá, se dilui. Perde a potência. Exato. E é justamente essa omissão, essa ausência deliberada que está no centro da nossa análise de hoje. Uhum. A gente recebeu um artigo fascinante que explora uma figura de linguagem chamada assíndeto. E o foco dele é como essa ferramenta que parece simples se torna algo extremamente poderoso nos textos bíblicos. Sim. Então, a missão aqui é entender não só o que é o assíndeto, mas por que ele funciona tão bem para injetar urgência, intensidade e até uma sensação de algo infinito nas palavras. E o mais curioso é que estamos falando do poder da ausência. Não é um erro gramatical, sabe? Um descuido. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, é uma escolha retórica de uma sofisticação enorme. É a prova de que, na linguagem, tirar uma peça pode, paradoxalmente, adicionar muito mais peso. Nossa, isso é muito interessante. É uma técnica que molda nossa percepção do texto de um jeito quase subliminar, mas muito, muito profundo. Certo, então vamos lá, vamos desvendar isso. O exemplo do César é ótimo porque a gente sente o efeito. Sente, exato. Mas o que está acontecendo ali na prática? Como a gente definiria o assíndeto? Então, a definição formal, assim, é a supressão intencional de conjunções coordenativas. Basicamente, tirar o e, o ou, o mas. Isso. É tirar de propósito essas palavrinhas de ligação que a gente usa o tempo todo. O primeiro efeito, como no exemplo de César, é a velocidade. O ritmo acelera drasticamente. Fica mais dinâmico. Muito. A leitura fica mais ofegante, quase. Sem os conectivos, que são tipo umas lombadinhas no texto, cada item da lista parece ganhar vida própria. Cria a impressão de uma avalanche de ideias. Uma avalanche de ideias. Gostei dessa imagem. Ou de uma sucessão de ações que não pode ser parada. Isso me faz pensar no oposto. Se tirar a conjunção acelera tudo, imagino que colocar muitas conjunções faria o contrário, não? Exatamente. Tipo, frearia o ritmo de propósito. Perfeito, você chegou no contraponto que é o polissíndeto. É o uso repetitivo e deliberado dessas mesmas conjunções. Ah, claro. Pensa numa frase como "e ele chorava", e se lamentava, e pedia, e implorava. Nossa, sim, fica bem mais lento. Cada E força uma pausa, estica o tempo, cria um ritmo solene, quase arrastado. Enquanto o assíndeto busca a urgência, a concisão, o polissíndeto busca a ênfase em cada elemento, prolongando a sensação. 2 ferramentas que manipulam o tempo, então. Exato. Para evocar emoções completamente diferentes. Entendi. Então a velocidade é o efeito mais óbvio do assíndeto. Mas, sabe, parece que tem mais coisa aí. No vim, vi, venci não é só rápido, é Decisivo. decisivo. Cada palavra é um golpe, uma afirmação categórica. Perfeito. Você tocou no segundo grande efeito, a intensidade e a ênfase. Certo. A análise que a gente está usando descreve o efeito como se cada item da lista estivesse sendo martelado individualmente na mente do público. Martelado é uma boa palavra para isso. Sem a suavidade de um E para conectar, cada palavra ressoa com mais força, de forma mais crua. Isso cria essa sensação de urgência ou transmite a completude de uma ideia, como se a lista fosse definitiva. Esse efeito martelado me faz pensar de novo no som, no ritmo. É como se a ausência do E não desse tempo nem para respirar. Exato. A análise fala sobre essa conexão entre o ritmo e a emoção. Sim, totalmente. Essa é a terceira função, ritmo e velocidade a serviço da emoção. Esse ritmo acelerado não é só um floreio, ele espelha o conteúdo emocional. Como assim? Pensa na descrição de uma batalha, ou de uma revelação espiritual súbita. O assíndeto faz a estrutura da frase imitar a velocidade dos eventos. Coloca quem lê no meio da ação. Ah, entendi. Ou, como o artigo sugere, pode dar a ideia de uma lista tão vasta, tão esmagadora, que simplesmente não há tempo para os conectivos. A própria estrutura comunica.
Isso é muito e está acontecendo agora. Então, peraí. A técnica quebra a frase em pedaços, certo? Tira o que liga as partes, Uhum. mas ao mesmo tempo você está dizendo que ela pode criar uma sensação de totalidade. Isso parece contraditório. Como funciona? É um paradoxo brilhante, não é? É, E é aí que a técnica se torna realmente fascinante. Essa é a função de acúmulo e totalidade. Visualmente, a falta de conjunções separa os termos com vírgulas. certo. Mas, retoricamente, o que ela sugere é que a lista é tão abrangente, talvez até inesgotável, que os conectivos seriam uma limitação. Ah, Ao não colocar um E no final, o autor deixa a lista em aberto, como se dissesse, e assim por diante. entendi. A lista verbal acaba, mas a ideia continua. Exatamente. É como se o que está escrito fosse apenas uma amostra de uma realidade muito maior. Essa ideia de uma lista que parece infinita, isso soa muito teológico. É o tipo de linguagem que se espera em textos que tentam descrever o indescritível, tipo a natureza de Deus. Exato. A análise que temos foca bastante nisso, nos textos bíblicos. É nesse contexto que o assíndeto revela todo o seu poder. Então vamos para lá. Vamos. Pega um exemplo clássico das listas de virtudes e vícios. Ok. Em Colossenses 3,12, o texto diz: Revesti-vos, pois, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Não tem um único E. A sequência é uma torrente. Entendo a metáfora do revestíveis como se fosse uma roupa completa. Mas, sendo um pouco cética, tirar o E não corre o risco de fazer a lista parecer só uma série de itens jogados, em vez de um conjunto? Ótima pergunta. O que na técnica garante essa sensação de unidade e não de fragmentação? O que garante a unidade é justamente o efeito de avalanche. A velocidade com que uma virtude se segue à outra impede que a gente as veja como caixas separadas. Elas se fundem numa única impressão. Faz sentido. A falta do E final sugere que estas não são todas as virtudes, mas um conjunto essencial que forma um caráter unificado. É um vestuário completo, não peças que você pode escolher. É para vestir tudo de uma vez. A ausência da conjunção força a interconexão. Exatamente, em vez de permitir a seleção. Entendi. Se funciona para algo tão elevado como as virtudes, imagina o poder disso para listar algo mais visceral, como o sofrimento. A intensidade deve ser esmagadora. E é. O artigo traz exemplos marcantes de declarações de sofrimento e perseverança. Qual seria um deles? Ponto 4.5, onde Paulo lista suas provações. Em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, Nossa! e a lista continua. Em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns. Ela vai seguindo sem pausas, sem um E para dar um respiro. Você quase sente a falta de ar. Exato. A sucessão ininterrupta transmite a vastidão, a magnitude do sacrifício. Da mesma forma, em 1 Coríntios 13, a famosa passagem sobre o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 4 verbos em sequência. Sem conectivos. Enfatiza a força incansável, inesgotável do amor. Sabe, quando penso em proclamações proféticas, geralmente imagino algo grandioso, solene, quase lento. Mas o assíndito é pura velocidade. Como essas duas coisas funcionam juntas? Outra excelente observação. Nesses contextos de proclamações proféticas, o assíndito cria uma solenidade urgente. Solenidade urgente. É. Ele confere um tom de finalidade, de inevitabilidade. É como se a verdade estivesse vindo com tanta força que não pode ser contida. O exemplo mais poderoso que a análise cita é de Romanos 8:38-39. Ah, eu conheço essa passagem. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e continua, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. É uma lista enorme. E a estrutura é assindética. A repetição do nem, sem um e ou no final, cria uma força cumulativa espetacular. O autor lista todas as contingências possíveis para dizer, viu, nem isso,
nem aquilo, nada mesmo, até que o argumento se torna inabalável. A urgência aí não é de pressa, mas de certeza absoluta. Perfeito, é isso. Depois de ver todos esses exemplos, fica claro que não é só um enfeite no texto. É uma escolha que carrega um peso teológico imenso. Com certeza. Quais são as grandes ideias por trás do uso dessa ferramenta na Bíblia? A análise sintetiza isso muito bem. Primeiro, a técnica sugere a natureza abrangente da verdade divina. A lista que parece inesgotável reflete um Deus infinito. Certo. Segundo, comunica a urgência da mensagem. O ritmo rápido exige uma resposta imediata. Arrependimento, fé, obediência. Não há tempo para delongas. Terceiro. Reforça a interconexão e a totalidade. Como no caso das virtudes, os itens não são isolados, mas um pacote unificado. Um modo de vida. Exato. E por último, transmite poder e autoridade da palavra. A linguagem é direta, assertiva, sem rodeios, refletindo a firmeza das declarações divinas. É incrível como a ausência de uma palavra de uma ou duas letras pode fazer tudo isso. É o minimalismo a serviço de uma ideia máxima. E para fechar esse quebra-cabeça, a própria palavra assíndeto deve ter uma pista sobre sua função, né, de onde ela vem. A etimologia é a chave de ouro. Vem do grego asyndeton. E o que significa? Se a gente desmembrar, temos a, que é um prefixo de negação, sem, sim, que significa junto, e deu, um verbo que significa atar ou ligar. Não atado junto. Exatamente. É uma descrição perfeita, quase poética, da função da figura de linguagem, a arte de não atar as palavras para, na verdade, conectá-las de uma forma muito mais forte. Não atado junto. Perfeito. Então, o que fica dessa nossa análise é que o assíndeto é muito mais que um truque gramatical. É uma ferramenta retórica sofisticadíssima. Sem dúvida. Ela omite as amarras da linguagem para injetar ritmo, ênfase e essa sensação de totalidade. E vimos como, nos textos bíblicos, ele amplifica a mensagem teológica, transmitindo urgência de um jeito que a gramática convencional talvez nunca conseguisse. Exatamente. Mostra que cada detalhe na construção da linguagem, seja sagrado ou secular, pode ser intencional. A ausência, neste caso, fala muito mais alto que a presença. Uma pequena escolha estrutural que transforma tudo. O tom, o ritmo e o impacto emocional de uma mensagem. Completamente. E isso me deixa com uma reflexão. A análise que usamos hoje foca brilhantemente no uso do assíndeto na Bíblia, mas essa técnica está em toda parte se a gente prestar atenção. Sim, em todo lugar. Onde mais a gente encontra isso hoje? Talvez num discurso de um político tentando criar um senso de crise, listando problemas sem pausa? Provavelmente. Para nos deixar sem fôlego. Numa publicidade que enumera os benefícios de um produto. Para nos impressionar com a quantidade. Ou num poema, para transmitir uma torrente de emoções. Que não pode ser contida pela lógica das conjunções. Exato. A questão que fica é, agora que a gente sabe o nome e a função dessa técnica, será que passamos a interpretar as mensagens que recebemos todos os dias de uma forma diferente?